Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Properties Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca, pela introdução. Obrigado pela presença no nosso call trimestral de resultados do XP Properties Fundos de Investimento Imobiliário. A gente vai trazer alguns destaques do trimestre aqui para vocês. Indo para o primeiro slide, na carta do gestor, a gente traz algumas questões macroeconômicas que já são amplamente conhecidas por todos, né? O ano de 2020 tem sido marcado pelo impacto da pandemia do Covid-19, causando impacto principalmente no segundo trimestre desse ano, que infelizmente acabou afetando também a indústria de lajes corporativas, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, muito em função não da questão do home office, né? A gente tem percebido que as empresas não têm procurado sair das lajes por uma questão de home office, mas sim por uma questão de crise, por uma questão de corte de custos, dado que esse ano a gente tem uma previsão de queda bem relevante de PIB, indicando uma queda de até 4,8%, segundo as últimas estimativas do Banco Central. Felizmente, a gente já tem começado a ver uma recuperação relativamente rápida, o que a gente chama de recuperação em V, e a gente acredita que já em 2021, no início de 2021, a gente vai voltar a ver uma demanda latente pelo segmento de lajes corporativas, muito em função de uma recuperação de PIB que a gente está imaginando para 2021. A gente espera que tenha um PIB crescendo por volta de 3,5% em 2021 e, naturalmente, isso deve favorecer a retomada de investimento por parte das empresas e, consequentemente, a retomada do setor de lajes corporativas. Acho que de novidades aqui dos últimos meses, do ponto de vista macroeconômico, foi a manutenção da taxa de juros do país em 2% ao ano, de acordo com a última reunião do Copom, que naturalmente favorece novos investimentos e possibilita que as empresas voltem a crescer e favorece, obviamente, o desenvolvimento econômico do país. Mais recentemente, ao longo dessa semana, que a gente está vivendo agora, a gente teve a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, que trouxe um certo ânimo para os mercados, bem como a notícia de que uma vacina estaria próxima de ser lançada, e isso naturalmente trouxe um pouco mais de otimismo ao mercado, principalmente para o mercado de ativos líquidos, o mercado de ações e fundos imobiliários, né? Falando um pouquinho sobre o fundo, no terceiro trimestre de 2020, a gente distribuiu um total de R$ 2,16 por cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 10,3%, considerando a cota de fechamento de setembro, ou 8,6%, considerando o valor da cota da última emissão, que foi o IPO do fundo, em dezembro do ano passado, de R$ 100. Em termos de perspectivas, a gente tem vivido um ano um pouco mais complicado. A gente teve 3 decisões com locatários após o início da pandemia, né? A mais relevante delas foi a rescisão da WeWork, que tinha um contrato de locação de 2 andares do edifício Evolution em Alphaville, o 13º e o 14º. Nós motivamos essa rescisão muito por uma crença de que a companhia poderia passar por dificuldades financeiras e também pelo fato de que eles já vinham inadimplentes com a gente desde antes da pandemia, seja em relação ao aluguel, que eles já não vinham pagando, seja em relação ao início das obras lá no prédio. Eles não tinham ainda iniciado as obras, a gente achou por bem rescindir o contrato, conforme o fato relevante publicado no dia 20 de julho. Né? A gente recebeu uma multa bem relevante, de aproximadamente 13 milhões de reais, um pouquinho menos, dos quais 8 milhões de reais foram pagos no segundo semestre, parcela essa que está sendo paga para os investidores de forma diferida até o mês de dezembro, que é, inclusive, o que tem feito com que o yield do fundo esteja sendo um yield bastante alto até o mês de dezembro. Né? Lembrando que no mês de dezembro a gente não vai ter mais a multa da WeWork para ser distribuída. Também tivemos a rescisão parcial do contrato com a Qualicorp, que ocupava 2 andares lá no Evolution, devolveu o 19º e ficou com o único andar, também por uma questão de custo, não tem nada a ver com o prédio,
ou com a localização, conforme o comunicado ao mercado publicado no dia 31 de agosto. Nos dois casos, a gente recebeu a multa, e, para ambos os casos também, a gente está trabalhando com um grande player de mercado, um player internacional, para nos ajudar com a comercialização, inclusive para um dos 3 andares que estão vagos no Evolution. A gente tem uma negociação bastante avançada, que, em acontecendo a assinatura do contrato, a gente vai comunicar tempestivamente ao mercado. Isso deve acontecer muito em breve. Em setembro de 2020, a gente anunciou a segunda emissão de cotas do fundo, com um volume de, no máximo, um volume base de 300 milhões de reais, e com essa emissão a gente pretende fazer a aquisição de 2 prédios, conforme descrito no prospecto da oferta, que pode ser encontrado no site da CVM, no Fundosnet. A gente, em função de estar em período de silêncio, a gente não vai poder comentar aqui nesse call trimestral muitas informações sobre a oferta, mas, reitero, todas as informações necessárias estão disponíveis no prospecto que consta no Fundosnet. Por fim, em termos de disponibilidades, a gente tem hoje um pouco mais de 64 milhões de reais, que é um caixa bastante satisfatório. Parte desse caixa encontra-se aplicado em cotas de fundos imobiliários do segmento de lajes corporativas, que a gente comprou, digamos, em promoção durante a pandemia, e a outra parte permanece em ativos de renda fixa, ativos de liquidez imediata. É possível que parte desse caixa seja utilizado juntamente com um montante que vai ser levantado nessa emissão de cotas, na segunda emissão, para fazer a aquisição desses 2 ativos que estão descritos no prospecto. Dando continuidade, a gente tem aqui os destaques do trimestre. A gente não teve evolução da BL própria do fundo durante o terceiro trimestre. A gente manteve uma BL própria de quase 37 mil metros quadrados de ABL, com uma vacância física de 16%, conforme eu mencionei. Essa vacância física é composta pela saída da WeWork, pela saída da Qualicorp e também pela rescisão da CBI, capital brasileiro, que ocupava 500 metros quadrados no edifício Santa Catarina, na Paulista. Como eu mencionei, já tem uma nova locação em andamento, tão logo o contrato seja assinado, essa vacância física poderá ser reduzida de 16% para 11%. A inadimplência líquida segue em 0%, então a gente não tem tido nenhuma dificuldade para receber o aluguel dos locatários, uma vez passado aí o pior problema da pandemia, que se concentrou principalmente no segundo trimestre. Indo para o slide subsequente, a gente tem aqui o histórico de aquisições do fundo. A gente fez o IPO do fundo, como eu mencionei, em dezembro, captando, na ocasião, 432 milhões, e desde então a gente comprou 4 prédios. A gente fez a aquisição de 4 conjuntos comerciais no edifício Rebouças, que é um prédio que está alugado para o Nubank, 100% alugado para o Nubank, que inclusive renovou o contrato por mais 3 anos, no último mês de setembro. Compramos 4 conjuntos comerciais no edifício Box 298, em São Paulo, que está alugado para o Grupo Isobar, uma agência de publicidade. A gente teve informação informal que o Grupo Isobar, que é um grupo mundial, estaria avaliando sair do Brasil, e a gente, nesse sentido, já tem trabalhado em potenciais novos locatários. Caso o prédio venha a ficar vago, a gente não somente vai ter direito a uma multa de 8 aluguéis, uma multa bem relevante, como também entende que o prédio tem liquidez, e a gente já tem trabalhado em algumas oportunidades como o plano B. Compramos do 12º ao 31º andar do edifício Evolution, em Alphaville, e, por fim, 2 conjuntos comerciais ou um andar no edifício Santa Catarina, na Paulista. Em novembro de 2020, a gente vai concluir, ao longo da semana que vem, a captação da segunda emissão de cotas do fundo, no valor de até 300 milhões. A gente ainda não tem a conclusão da oferta, a gente terá ao longo da semana que vem. Bom, vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão e vai dar continuidade à apresentação daqui para frente. Obrigado, Carras. Boa tarde a todos. Agradeço também a presença. Dando sequência, a gente traz o PIB, aqui uma projeção de recessão de menos 4,8%. A gente destaca que, ao menos em relação ao último trimestre, a gente teve uma melhoria dessa previsão, porque a gente estava prevendo aí cerca de 5,7%, que era o número publicado pelo Focus. A gente destaca aqui que os programas foram muito importantes, os programas de transferência de renda foram muito importantes no pior período aí da pandemia, juntamente com outras medidas colaterais, o Banco Central, enfim, estimulando realmente a recuperação econômica, como a própria taxa Selic
que a gente vai mostrar ao lado, mas a gente destaca também a preocupação em relação ao teto de gastos, que seria um dos efeitos colaterais dessa expansão de gastos aí para tentar segurar a economia brasileira. Em relação ao cenário internacional, a gente destaca a eleição do Joe Biden, obviamente ainda tem ritos eleitorais a acontecerem, mas a apuração já apontou a vitória dele. E aí, enfim, o mercado não reagiu tão negativamente, pelo contrário, acabou reagindo positivamente, porque o Biden veio no final de campanha dando bons sinais, ao contrário do início, em relação ao mercado, à própria economia americana. E em relação ao Brasil, fica um pouco do desafio político, né, nesse relacionamento, já que o Biden criticou o Brasil algumas vezes, mas a gente acha que pela força e interesse na comercialização entre os países, essas coisas devem ficar, de certa forma, de lado. Em relação ao cenário exterior, a gente tem a segunda onda do Covid na Europa, a gente realmente é uma oportunidade para o Brasil em si aprender como funciona e como se reage em relação a esse processo, caso realmente a gente até março não consiga ter acesso às vacinas. A nossa expectativa é que sim, que a gente terá, mas é um alerta aí para o Brasil. Em relação à Selic, o Copom manteve em 2% a meta. Essa meta tem sido super importante aí para os investimentos, para estimular a recuperação econômica. Já era um estímulo até anterior à pandemia, o Brasil já não estava reagindo em nível de produtividade ao esperado, então essa taxa foi cada vez mais sendo baixada, a gente pode ver pela trajetória, e agora ela estabilizou em 2, o Copom, ele sinalizou que seria muito difícil continuar baixando essa taxa, então ela está estabilizada, e aí a gente destaca um pouco do efeito colateral, que seria a pressão inflacionária. A gente já tem visto aí uma discussão no mercado em relação a isso. Para o Copom, ele tem visto com naturalidade essa pressão é natural, e ele entende que ainda é possível manter, pelo menos a médio prazo, esse nível de Selic, o que para a gente, no mercado imobiliário, principalmente, especificamente, estimula e possibilita ampliar os investimentos. No próximo slide, a gente fala da produção industrial mensal. Essa pesquisa ela é muito importante para sinalizar como que está se comportando a indústria, nível de produtividade. E a gente pode ver que o indicador chegou e retomou o patamar pré-pandemia. Esse é um número muito importante. Esse desenho mostra bem um pouco da curva em V, que tem se caracterizado, obviamente, é um critério um pouco subjetivo, mas a gente tem visto vários indicadores se comportando com esse nível de recuperação. Em relação ao índice de confiança empresarial, também uma reversão muito importante depois da grande queda no período da pandemia. Isso tem relação direta com as políticas de contenção e disseminação do Covid. A gente viu que, principalmente a partir de junho, de forma geral, em diversas regiões do Brasil, teve um afrouxamento do isolamento social, e isso possibilitou com que os empresários retomassem assim, a sua expectativa, e isso para a gente de certa forma, um indicador antecedente de que nos próximos meses a tendência é de investimentos. E, por fim, falando ainda do cenário macro, a gente trouxe o IGPM junto com o IPCA para poder mostrar aí a grande diferença, principalmente no ano de 2020. Nos próximos anos, a expectativa é que esses indicadores se encontrem razoavelmente próximos, mas no ano de 2020, um pouco como resultado da desvalorização cambial, também como uma contribuição do baixo nível da Selic. Isso fez com que o IGPM tivesse aí realmente um estouro, principalmente porque a cesta que compõe o IGPM é formada de itens como insumos para construção, commodities agrícolas e minério de ferro. Então, são produtos altamente dolarizados, por isso esse efeito. O IPCA, a 3,2, ainda está abaixo da meta, portanto, a inflação geral ou principal da economia ainda está bem sob controle. Aqui a gente destaca que, para fins de contrato, a gente tem o benefício, né, os contratos que são corrigidos a IGPM, depois a gente vai ver como que está essa distribuição no fundo. Eles têm essa vantagem, por outro lado, a gente tem que ter bastante diálogo, porque para o locatário em si,
quando bate uma correção maior, ele realmente quer conversar, entender, mas a gente tem razoavelmente conseguido repassar. Em relação, e o último indicador, ao nível de empregos, a gente trouxe o CAGED para mostrar também essa recuperação em V, uma quantidade realmente muito importante de geração de vagas líquidas, e esse indicador, inclusive, já retomou o nível de pré-pandemia, também mostra aí a recuperação da economia brasileira. Obviamente, tem muita coisa pela frente, mas esse terceiro trimestre do ano realmente foi muito importante para todos os setores econômicos, sem dúvida. Em relação ao resultado do fundo, aprofundando, como o Carrasco comentou, a gente recebeu a multa de rescisão da WeWork, a segunda parcela de 8 milhões, então isso contribui para esse maior resultado do terceiro trimestre, lembrando que no segundo trimestre a gente recebeu uma parcela de 4 milhões, então esse é o principal destaque a nível de resultado, e para a gente, no fundo, é super importante tentar manter um nível equilibrado de distribuição, por isso a gente tem ainda um rendimento não distribuído de aproximadamente 4 milhões e 300 mil. No próximo slide, a trajetória do fundo, resultado histórico, principalmente no período da pandemia, a gente observou aí uma queda no valor de mercado, isso realmente diminui e tornou o retorno total negativo para quem entrou no IPO. Isso é um efeito do nível de incerteza, a gente viu isso acontecer em praticamente todos os fundos da indústria, e no segmento de lajes corporativas, a gente tem um pouco mais de incerteza, um pouco mais de preocupação, e aí, como o Carrasco colocou, a gente tem um portfólio muito forte para trabalhar, e realmente a gente acredita que vai conseguir alocar essas áreas o mais breve possível. Dando sequência nos indicadores operacionais, a gente tem 4% do patrimônio do fundo alocado em cotas de FIIs, de lajes logísticas, então aqui a gente tem uma oportunidade de ganho de capital, a gente comprou um preço bem descontado, 11% em caixa, também dá para a gente uma condição de aproveitar alguma oportunidade, a gente já tem olhado bastante ativo, então isso é uma liquidez importante, principalmente para esse momento. Em relação à tipologia dos contratos, 100% dos contratos são típicos, 95% dos contratos têm vencimento para frente de 2023. Em termos de revisional, a distribuição com 55% em 2022. Índice de reajuste, a gente tem 3% em IPCA e 97% em GPM, então essa aqui, pelo menos falando em curto prazo, é uma vantagem para o fundo, ele realmente ter essa indexação. E em relação ao mês de reajuste dos contratos, 53% dos contratos corrigem em janeiro. Falando de mercado, o volume médio diário foi de 1,3 milhão, e o volume total negociado foi de 85 milhões nesse último trimestre, falando do terceiro trimestre, um aumento de 15% em relação ao anterior. Lembrando que a gente teve um grande estresse no período de pandemia, principalmente final de março e durante o mês de abril, e aí, a partir de junho, o mercado a gente viu que foi retomando o apetite, e isso contribuiu para um maior volume de transações nesse trimestre. Em relação ao perfil de investidor, a gente tem 89% de pessoas físicas investindo no fundo e 11% institucional. Em relação a investidores por região, predomínio do Sudeste, 76%, e a região Sul, com 14%. Em relação à quantidade de cotistas, aí uma escada gradual, e hoje a gente tem 27.334 cotistas. O fundo fechou o terceiro trimestre com um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior, então a gente tem visto cada vez mais um crescimento da liquidez do fundo, obviamente com a ressalva de que a gente passou por um período muito específico de pandemia. Em relação ao fundo no geral, a gente tem 53% da receita atrelada a Cielo. Em relação ao setor de atuação dos locatários, 75% serviços financeiros. A gente tem a Elopar, tem também a Nubank, tem aí grandes empresas do setor financeiro, e também temos publicidade, saúde, dentre outros. O fundo é composto de 4 ativos nas regiões de São Paulo e em torno.
Em relação ao portfólio, a gente traz uma tabela, a gente tem todos esses detalhes também na apresentação mensal, e aí a gente só destaca a composição do portfólio. Vocês têm aí oportunidade de verificar os indexadores, verificar a BL e também os locatários. Bom, a apresentação principal a gente encerra agora. Gostaria de passar a palavra para a Bianca moderar as perguntas. Fiquem à vontade para nos enviar as perguntas agora e também, eventualmente, se alguma dúvida remanescer, nossos canais de RI ficam à disposição de vocês. Boa tarde, pessoal. A gente tem um questionamento aqui do Vitor. Não sei se você, para aviso, o Carrasco querem responder. Eu posso responder. Vitor, é claro que as aquisições ainda estão sujeitas à conclusão da nova emissão de cotas, mas em elas acontecendo, a representatividade da Cielo dentro do fundo cai aproximadamente pela metade. Então, hoje a gente tem uma representatividade de quase 50% e cairia para aproximadamente 25%. Tá? Nosso nível de preocupação com a Cielo hoje é relevante, quer dizer, a Cielo tem uma participação muito expressiva de 50%, né? Com a conclusão da oferta e as aquisições que estão previstas, já melhora bem a situação, mas a gente tem mantido um contato relevante e constante com a Cielo, e até então a gente não tem nenhuma expectativa quanto a uma eventual saída ou rescisão parcial da Cielo. Então, quer dizer, a gente tem trabalhado ativamente para reduzir a exposição da Cielo no fundo, mas hoje, efetivamente, a gente não tem nenhuma preocupação de curto prazo. A gente não teve nenhum tipo de comunicação por parte da Cielo que poderia nos deixar alarmados. Bom, acho que as duas perguntas do Vitor e do Timóteo foram respondidas. A gente queria agradecer a participação de todos no call trimestral, reiterar que o canal de RI da XP Asset permanece aberto para que nós possamos responder quaisquer dúvidas que vocês tenham pelo e-mail ri@xpasset.com.br e até o próximo call trimestral. Um bom final de sexta-feira e bom final de semana a todos. Um abraço.